Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Viedo, investidor de sucesso, e nesse vídeo eu vou falar sobre o problema da previdência privada. O que tem por detrás da previdência privada que faz com que ela não seja um tipo de investimento nem um pouco interessante. Então, vamos começar descrevendo os problemas. Quais que são esses problemas? Primeiro, alta taxa de administração e carregamento. Você fica pagando altas taxas de administração. Isso corrói o seu lucro. Uma gestão ineficiente dos investimentos. Você não tem controle dos seus investimentos, você não escolhe em que ações colocar, em imóveis, em ouro, em que você vai investir e pouquíssima diversificação. Então vamos falar especificamente sobre cada um desses detalhes, digamos assim. Então a taxa de administração e carregamento corroem todo o seu lucro. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Um exemplo de um investimento com e sem taxa de administração de 3% ao ano, com um investimento mensal de R$ 500 durante 20 anos, com um retorno médio de 1,75% ao mês. Então vamos lá, com a taxa, o total que você vai acumular depois de 20 anos é 1.150.000. Sem a taxa de administração, ou seja, se você investisse por conta própria e não tivesse que pagar a taxa de administração, o total que você junta é R$ 1.800.000, ou seja, uma diferença de R$ 650.000. Agora eu te pergunto, vale a pena você deixar de usar 20 minutos por semana para você fazer os investimentos, você cuidar e deixar de pagar a taxa de administração e depois você aposentar, nesse exemplo, por exemplo, com R$ 650.000 a mais? Eu acho que vale muito a pena, né? Então, a taxa de administração, ela corrói o lucro e não tem necessidade de pagar essa taxa de administração. Agora, gestão ineficiente dos investimentos. Quando o banco, sei lá, quem está administrando a sua previdência privada, ela investe em ações na bolsa, normalmente elas investem apenas no índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice com as 60 e poucas ações mais negociadas da bolsa. Então o que acontece? O critério para eles escolherem as ações não são as melhores empresas, as mais lucrativas, as que vão crescer mais, as que estão crescendo mais, as que estão dando mais lucro, não. É simplesmente as que têm mais movimentação financeira. Por quê? Porque os grandes bancos têm previdências com bilhões de reais lá dentro. Então eles precisam colocar muito dinheiro nas ações, então tem que ser ações muito, que a gente chama no mercado, muito líquidas. Então eles fazem isso investindo em ações. Aí qual que é o critério que eles usam? Eles usam como critério ações com muita liquidez, ou seja, com muita negociação, desde escolher simplesmente as melhores, para benefício deles, já que o ganho deles vem da taxa de administração. Então, veja como o índice perde muito em rentabilidade para ações de boas empresas. Se você fizer sozinho, você pode selecionar boas empresas e com métodos simples você tem condições de fazer isso com muito pouco tempo, com pouco conhecimento, não precisa ser um especialista para ter grandes resultados. Então, essa é a média da rentabilidade do índice Bovespa em 10 anos, né, nos últimos 10 anos. 460%. Ou seja, quem investe num fundo de investimento em ações normalmente segue o índice Bovespa, mesma coisa na previdência privada, teve 460% de lucro, né, de rentabilidade. Aqui não está contando taxa de administração. Então, ou seja, na verdade é menos do que isso. Para você ter ações, você não paga taxa de administração. Além disso, a diferença pode ser muito grande. Vamos ver um exemplo aqui, rentabilidade da Ambev, na empresa de bebidas, nesses mesmos 10 anos. 865%, é praticamente o dobro do índice Bovespa. Olha a rentabilidade das lojas americanas em 10 anos, 2.400%. Muitas e muitas vezes mais do que a rentabilidade do índice. Rentabilidade da Natura, empresa de cosméticos, 642% em 10 anos. Rentabilidade da Hering, das lojas Hering, em 10 anos, 8.250%. É isso mesmo, 8.250%. Então veja que você... Eu estou falando aqui de grandes empresas que provavelmente todos vocês conhecem.
Não estou falando aqui de... Tem exemplo de, às vezes, algumas empresas pequenas que cresceram até muito mais do que isso. Eu estou falando de grandes empresas. Então veja que selecionar boas ações é uma forma muito mais eficiente do que simplesmente as mais negociadas. E é isso que a previdência privada faz. Por isso que ela é ineficiente. Isso falando de ações, né? Agora, quando a gente fala de, por exemplo, normalmente o que eles te dão de opção? Renda fixa e ações. É 50% em renda fixa, 50% em ações, 30, 70, você escolhe. Renda fixa não tem milagre, não tem segredo, né? Eles vão investir em tesouro direto, em CDB, e enfim, não tem muito segredo. Só que você vai pagar taxa de administração para investir em renda fixa, você pode fazer sozinho sem pagar nada, ou escolher um fundo com uma taxa baixíssima. E então, ou seja, na renda fixa não tem milagre. Nas ações é que você tem a possibilidade de, além de pagar menos taxa, selecionar ações onde você vai ganhar mais dinheiro, e isso é muito simples. Então, na previdência privada, você não tem controle dos investimentos. Você não escolhe aonde e quando investir. Você não tem controle nenhum sobre aquilo. Eu quero agora botar nisso, investir naquilo. Eu quero investir em ações assim, eu quero esse tipo de renda fixa. Você não tem controle nenhum. Nada está na sua mão, e as previdências não fazem uma gestão realmente ativa a todo momento, procurando o que tem de melhor para você investir. E a pouca diversificação, né? Muita gente faz tudo, coloca todo o seu dinheiro na sua previdência privada, e lá é só normalmente ações e renda fixa. Você não tem a opção de investir em imóveis, ouro, prata, entre outros investimentos, né? Principalmente imóveis, que é o mais comum. Então você tem muita pouca diversificação. A renda fixa hoje no Brasil, ela rende muito pouco, e as ações é a única salvação para tentar ter uma rentabilidade melhor, e aí ele não faz aquilo de maneira efetiva, a gestão de maneira eficiente. Por esses motivos que a previdência privada definitivamente não é uma boa opção de investimento para você investir, em forma alguma, para aposentadoria, para qualquer situação. O dinheiro fica em nome da instituição financeira. Se a instituição financeira tiver problemas, você pode não ter a sua previdência, diferentemente quando você investe diretamente em tesouro direto, em ações, a sua segurança é imensamente maior, né? Tem o contrato, questão às vezes de caso de alguém falecer futuramente, alguma coisa assim, tem que avaliar tudo, é mais complicado quando se tem previdência. Então realmente são várias desvantagens, e realmente essas desvantagens fazem com que não vale a pena investir em previdência privada. Vale muito mais a pena você fazer o seu investimento por conta própria, tá? Então era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Um abraço a todos. Se você gostou, por favor, comente aí abaixo no nosso blog, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Vamos trocar ideias sobre o assunto, tá legal? Um abraço então, e até o próximo vídeo.